Músculo quadríceps femoral. Envolve quase que por completo o fêmur. Sua composição são 4 músculos com nomes distintos, pois têm origens diferentes, mas possuem uma única inserção. São eles: músculo reto femoral, músculo vasto medial, músculo vasto lateral e músculo vasto intermédio. O músculo reto femoral está situado no meio da coxa e é um músculo bipeniforme. Cobre o vasto intermédio sobre o vasto intermédio. Sua origem: espinha ilíaca anterior da pelve, margem superior do acetábulo da pelve. O músculo vasto medial é uma lâmina muscular plana e grossa, situada na face medial da coxa. Se confunde com o músculo vasto intermédio na sua porção anterior. Sua origem: linha intertrocantérica do fêmur. O músculo vasto lateral é o maior músculo do quadríceps. Recobre quase que toda a face anterolateral da coxa. Ele é recoberto pelo músculo tensor da fáscia lata na região proximal. Sua origem: linha áspera e trocânter maior do fêmur. Músculo vasto intermédio é um músculo plano que forma a parte mais profunda do quadríceps. Sua origem: lado anterior do fêmur. A inserção de todos eles se encontra na tuberosidade da tíbia. Todas as cabeças formam ligamento patelar. Inervação no nervo femoral. Função: flexão do quadril, extensão do joelho, tensão da cápsula articular do joelho e flexão da anca, apenas o reto femoral. Músculo grácil. É o músculo mais superficial da face medial da coxa, considerado um potente músculo adutor. Origem: sínfise púbica. Inserção: extremidade proximal da tíbia, formando a pata de ganso. Inervação: nervo obturatório. Ação: adução, flexão e rotação lateral do quadril, flexão e rotação medial do joelho. O músculo sartório é considerado o músculo mais longo do corpo humano. É delgado e plano e está situado anteriormente ao quadríceps, cruzando a face anterior da coxa, como pode-se notar na figura, analisando a parte verde. Também é conhecido como o músculo do costureiro, pelo movimento típico dos alfaiates que ele apresenta. A sua origem é a espinha ilíaca antero-superior, inserção na tuberosidade da tíbia, formando a pata de ganso. Sua inervação consiste na nervo femoral e entre as suas ações estão a flexão, rotação lateral e abdução do quadril, flexão e rotação medial do joelho. O músculo adutor longo é considerado o músculo mais superficial do grupo dos adutores. Ele é triangular, como podemos ver na imagem, plano e robusto. Fica situado entre o músculo pectíneo e o grácil. Como podemos ver na parte verde da figura, ele se origina da pubis, sua inserção consiste no lábio medial da linha áspera e inervação consiste em nervo obturatório. E entre as suas ações, a adução, flexão e rotação lateral da coxa. O músculo adutor magno é um grande músculo triangular adutor da coxa do membro inferior, com seu ápice situado no osso do quadril, anca, e sua base na linha áspera do fêmur. Está situado entre os compartimentos faciais posterior e medial da coxa. A atribuição deste músculo em 2 compartimentos reflete o fato de ele receber inervação dupla. Independente de sua posição, o músculo adutor magno é classificado como um músculo do compartimento medial da coxa. É o maior músculo e mais forte músculo do compartimento medial da coxa, que também comporta os músculos adutor longo, adutor curto, pectíneo e grácil. No que diz respeito à sua função, esses músculos são chamados de adutores da coxa, mas também exercem funções como de flexão, extensão, rotação externa e interna da coxa, além de estabilizarem a pelva durante a marcha.
A parte adutora, ramo púbico inferior, ramo do isquio, e parte isquiocondilar, tuberosidade isquiática, é a origem do músculo adutor magno. A sua inserção, parte adutora, tuberosidade glútea, linha áspera, lábio medial, linha supracondilar medial, parte isquiocondilar, tubérculo adutor do fêmur. A ação, parte adutora, articulação do quadril, flexão da coxa, adução da coxa, rotação externa da coxa. A parte isquiotibial, articulação do quadril, extensão da coxa, rotação interna da coxa, o músculo inteiro estabiliza-se na pelve. A inervação, a parte adutora, nervo obturador L2, L4, a parte isquiocondilar, divisão tibial do nervo ciático, a irrigação sanguínea, artéria femoral profunda, artérias femoral poplitídea e genicular. O músculo adutor curto possui origem estreita, localizada na superfície anterior do corpo do púbis, enquanto algumas fibras também se originam da superfície lateral do ramo púbico inferior. A partir dali, o músculo se alarga em uma forma triangular e cursa inferolateralmente em direção à sua inserção no fêmur. O músculo se insere através de uma aponeurose na metade superior do lábio medial da linha áspera do fêmur. Dali, a inserção continua inferiormente até a metade de uma linha imaginária entre o trocânter menor e a linha áspera. Esta ampla inserção está localizada no terço superior do fêmur, medial à inserção do adutor magno e lateral à inserção do músculo pectíneo. Situado no meio do compartimento medial da coxa, o músculo adutor curto é encontrado posteriormente ao adutor longo e anteriormente ao adutor magno. Superiormente se encontra o músculo obturador externo, juntamente com a artéria femoral circunflexa medial. O aspecto inferior do músculo adutor curto cursa junto ao grácil e ao adutor magno. Ele está próximo à sua inserção no fêmur e a artéria perfurante média penetra no músculo. A inervação. O adutor curto é inervado pelo nervo obturatório, o nervo é derivado do plexo lombar, ramos anteriores nos nervos espinhais L2 e L3 quadro. A vascularização com o músculo adutor curto vem da artéria femoral profunda e o seu ramo chamado artéria para os adutores. Ele também pode ser vascularizado parcialmente pela artéria femoral circunflexa medial e pela artéria obturatória. A sua função, ele é de adução da coxa, e quando a coxa está flexionada, durante o ciclo da marcha, o adutor curto possui o papel de rotação externa e na flexão do quadril. Todos os músculos adutores da coxa puxam a perna medialmente durante a marcha. Dessa forma, eles ajudam a manter o equilíbrio e deslocar o centro de gravidade para o pé de apoio, durante o ortostatismo ou durante a marcha. Ele é usado geralmente quando se cruzam as pernas. E com relação ao músculo curto, se encontra no corpo anterior do púbis, ramo púbico inferior, a sua inserção na linha áspera do fêmur, linha medial, a ação, articulação do quadril, flexão da coxa, adução da coxa, rotação externa da coxa, estabilização da pelve, a inervação nervo obturatório L2, L3, a vascularização artéria femoral profunda. Já com relação ao músculo magno, nós podemos mencionar a sua origem na parte adutora, ramo púbico inferior, ramo do isquio, parte isquiocondilar, tuberosidade isquiática, a sua inserção, parte adutora, tuberosidade glútea, linha áspera, lábio medial, linha supracondilar medial, parte isquiocondilar, tubérculo adutor do fêmur. A ação, parte adutora, articulação do quadril, flexão da coxa, adução da coxa, rotação externa da coxa e parte isquiotibial. Articulação do quadril, extensão da coxa, rotação interna da coxa e o músculo inteiro estabiliza a pelve. A sua inserção, a parte adutora no nervo obturador L2, L4, a parte isquiocondilar, divisão tibial no nervo ciático L4, e a irrigação sanguínea, artéria femoral profunda e artéria femoral poplítea e genicular. Músculo bíceps femoral é formado por duas porções, a porção longa e medial, maior e tem origem no túber isquiático. A porção curta é menor e lateral, se origina da linha áspera do femur. Origem: túber isquiático e linha áspera do femur. Inserção: cabeça da fíbula. Inervação: nervo isquiático. Ação: extensão, adução e rotação lateral da coxa e flexão e rotação lateral da perna. Músculo semitendíneo
é fusiforme e carnoso. Recebe esse nome porque possui um tendão bastante longo e fica situado medialmente ao músculo bíceps femoral. Origem: túbero esquiático, inserção tuberosidade da tíbia, formando a pata de ganso. Inervação nervo esquiático, ação rotação medial, extensão e adução da coxa e flexão e rotação medial da perna. O músculo semimembranoso é um dos 4 músculos do compartimento posterior da coxa, né, que são responsáveis pela extensão do quadril. Os outros 3 músculos, né, que pertencem ao grupo extensor do quadril são o semitendinoso, o bíceps femoral e o glúteo máximo. Em conjunto, o semimembranoso, né, como esses outros que eu já citei, ocupa o aspecto medial. No caso, o semimembranoso, ele ocupa o aspecto medial do compartimento posterior da coxa. Ele é um músculo, né, relativamente longo, ele se estende, então, no caso, por todo o comprimento da coxa, do quadril até o joelho. A origem e a extensão do semimembranoso, ele é um músculo, como eu disse, ele é mais largo, que se origina, né, de uma pequena faceta na superfície rugosa superlateral, né? O tendão semimembranoso, ele aparece ao nível da coxa e continua caudalmente, né, em direção ao ponto de inserção, né, no condítulo medial da tíbia. Esses ligamentos, a estrutura deles, né, são detalhes, né, e um detalhe bem interessante no semimembranoso, que ajuda a identificar o músculo macroscopicamente, que ele se inicia com uma estrutura membrana achatada, membranosa, né, no caso achatada, que desenvolve um ventre muscular ou mais na metade da coxa. Então, o componente muscular, ele é relacionado medialmente ao seu tendão e as fibras dele são orientadas medialmente, né? O tendão distalmente sofre uma trifurcação, né? Que ele se origina aí em uma parte principal, que é no condíleo tibial medial, outra parte da fascícula e dos outros ligamentos. Outra importante característica do semimembranoso é que a sua margem lateral ele forma uma parede supermedial da fossa poplítica, né? Então, o músculo semimembranoso possui numerosas estruturas musculares e neurovasculares também, né? Adjacentes ao longo do seu curso. E o semimembranoso ele se situa-se profundamente nos outros músculos que eu já falei, que eu já citei, né? A parte proximal do músculo, né? Que ela é recoberta pelo glúteo máximo e medial do adutor mínimo. Distalmente, né, o semimembranoso, ele cruza e se relaciona medialmente à cabeça medial, né, do gastrocênico, né, e antes de se inserir no côndilo tibial medial, a parte distal do semimembranoso também é medial ao canal dos adutores, né, dos hiatos dos adutores, que se acomoda os vasos do membro inferior. O músculo tibial anterior, né? Vamos falar bem resumidamente sobre ele. O anterior, ele é medial ao extensor longo dos dedos e ao extensor longo do hálux, o que faz com que ele seja o músculo mais medial do compartimento anterior da perna. Ele também recobre os vasos tibiais anteriores, né? E o nervo fibular, profundo na parte proximal ali da perna. O tendão do tibial anterior normalmente passa abaixo do retináculo extensor, que o mantém no lugar. Entretanto, em alguns casos, essas camadas superficiais e profundas do retináculo extensor formam um túnel separado para o tendão dos músculos, né? Vale também mencionar que este é o único tendão extensor, né? Que ele tem a sua própria bainha sinovial a nível do retináculo extensor superior. E essa bainha, ela se continua acima do retináculo extensor até o nível da articulação talonavicular. Músculo gastrocnêmio lateral e gastrocnêmio medial. O gastrocnêmio é um grande músculo localizado na região posterior da perna. O gastrocnêmio se origina a partir do fêmur por meio de 2 cabeças. A cabeça medial se origina da superfície poplítea do corpo femoral e da superfície posterior do côndilo medial. A cabeça lateral se origina de uma faceta na superfície superolateral do côndilo lateral do fêmur, onde ela encontra a linha supracondilar lateral. O gastrocnêmio é um forte flexor plantar do pé,
na articulação talocrual. As ações do gastrocnêmio normalmente são avaliadas juntas com as do sóleo, como o grande e poderoso grupo tríceps sural. O gastrocnêmio fornece a força da propulsão para andar, correr e pular. O músculo sóleo é um músculo largo e plano encontrado na região posterior da perna. Ele surge logo embaixo do joelho e se estende até o calcanhar, estando imediatamente abaixo do gastrocnêmio. Estes dois músculos, juntamente com o músculo plantar, fazem parte do compartimento posterior superficial da panturrilha. A contração do sóleo resulta em forte flexão plantar. Ela também nos permite manter a postura ereta devido ao seu importante papel como músculo antigravitacional. O músculo sóleo se origina na linha solear da superfície dorsal da tíbia, borda medial da tíbia, cabeça da fíbula e borda posterior da fíbula. Parte de suas fibras surgem do arco tendinoso do sóleo, que se expande entre a tíbia e a fíbula e se curva sobre o vasos popilíteos e o nervo tibial. Ele corre juntamente com o gastrocnêmio e ambos se inserem na superfície posterior do calcâneo, através do tendão do calcâneo. O sóleo é inervado pelos ramos ventrais dos nervos espinhais S1 e S2, carreados pelo nervo tibial para o compartimento posterior da perna. A função do sóleo é muito relacionada à do músculo gastrocnêmio. Juntos, eles formam um flexor plantar potente. Suas contrações resultam em flexão plantar na articulação superior do tornozelo, permitindo a elevação do calcanhar contra a gravidade quando andamos ou pulamos.